Como prometido, vou explicar o que é que o regulamento trouxe e definiu o que são circunstâncias agravantes. Porque o artigo 188 da Lei 6677 só orientou que na aplicação das sanções fosse analisado se tem circunstâncias agravantes, mas o legislador ordinário não definiu o que são circunstâncias agravantes. E a gente está disciplinando isso no artigo 28 do decreto regulamentar. Vamos ver o que está previsto no artigo 28? São circunstâncias agravantes. Inciso 1. A reprovabilidade social da infração disciplinar ou a sua repercussão negativa para a imagem do órgão. Esse inciso 1, ele é bem óbvio. É uma infração que gerou uma repercussão na sociedade, tá? E na imagem do órgão. Porque muitas vezes o que acontece? Aquela conduta do servidor mancha a reputação do órgão, porque fica aparecendo para a sociedade que todo mundo que integra aquele órgão age daquela forma. Então, acaba que a reputação, a imagem do órgão, né, é manchada por condutas de maus agentes públicos. E a reprovabilidade social é aquilo que a sociedade tem repulsa. Então, tem certas condutas que causam uma repulsa muito grande. Somente quando condutas que envolvem alguns atos que a sociedade não tolera mais que aquilo aconteça, né? Tipo, grosserias, não seria basicamente isso, mas atos que são contrários à moralidade administrativa, que são as condutas que não são compatíveis com o decoro do cargo. Então, tá dentro desse inciso 1 isto, tá? Eu acho que o inciso ele é bastante claro e dá para encaixar muita situação aí. Então, imagine um servidor que vem, ofende autoridades públicas, xinga, faz um vídeo horroroso e coloca na rede social, manchando a reputação não só daquela autoridade, mas de próprios colegas que integram aquele órgão. Fala assim, olha, aquele servidor, olha o que ele faz, imagine se ele faz isso, imagine o que os outros fazem às escondidas. Aquela proibição de referir-se de modo depreciativo a autoridades ou aquela proibição que está prevista no inciso 176, inciso 4, referir-se, fazer manifestação de apreço ou desapreço, ou até o dever de urbanidade, não é causa de demissão, mas é uma conduta que, a depender das circunstâncias, aí tem que analisar cada caso concreto. Causou uma mácula à imagem do órgão ou é uma conduta que a sociedade fez uma grande reprovação social, tá certo? Então, vamos ter esse artigo, essa circunstância agravante que deve ser analisada na hora da dosimetria da pena. Seja quando eu prospecto a sanção cabível, para ver que tipo de infração que eu estou lidando, se ela é leve ou média, seja quando eu estou ao final do PAD e estou fazendo a dosimetria da sanção, da penalidade cabível. Continuando, circunstâncias agravantes, inciso 2. A prática continuada ou reiterada da mesma infração disciplinar ao longo do tempo, tá? É aquela infração continuada, é aquilo que foi tratado, inclusive, lá como os parâmetros a serem observados, lá no artigo 23, tá? Com aquela noção, aquela ficção jurídica de, vamos dizer, de crime continuado, ou quando o servidor continua. Tipo, se você analisar cada violação, por exemplo, do dever de urbanidade isoladamente, aí fica parecendo, não, só cabe advertência. Mas vem cá, esse servidor, de forma contínua, continua ofendendo os colegas, continua desrespeitando os superiores hierárquicos. Então, é uma continuidade delitiva, é uma reiteração da conduta. E, lógico, se a gente está diante dessa situação, o que foi que o regulamento disse? Isso é circunstância agravante, ou seja, aumenta a pena, tá? E lembrando, lembra que eu falei na aula anterior, a presença de circunstância agravante de uma
já torna a pena, já deixa de ser pena de advertência, já torna a pena cabível pena de suspensão. Se já tem 2 ou mais circunstâncias agravantes e está combinado com isso, dano ao serviço público ou maus antecedentes, a pena não vai ser de suspensão de até 30 dias, não. Já vai ser de 31 a 90 dias. Lógico, partindo do pressuposto que não cabe demissão. Porque demissão, lá no início desse curso, a gente viu que é ato vinculado. Ocorreu hipótese de demissão, tem que demitir. Isso está na súmula, deixou isso muito mais claro a súmula 650 do STJ. Continuando as circunstâncias agravantes. Inciso 3. A prática sucessiva de infrações disciplinares diversas, mas com conexão fática. Ela não está confundindo com o inciso 2. O inciso 2 é infração da mesma natureza praticada de forma continuada ou reiterada. O inciso 3 são infrações diversas, mas elas têm conexão fática entre si. E aí também vai agravar a pena. Isso, lembra que isso também está lá como orientações gerais para parâmetros para a aplicação da dosimetria? Que foi a primeira aula quando eu comecei a tratar mais detalhadamente da dosimetria, que está no artigo 23 do regulamento. Então, está tudo combinando, está tudo casando aquilo que eu falei antes. Continuando as circunstâncias agravantes. A prática de infração disciplinar em concurso de pessoas. O que é prática disciplinar? De infração disciplinar em concurso de pessoas é quando tem 2 pessoas agindo em conjunto, em conluio, ou uma sendo a mera colaboradora, ajudando, um partícipe, ou as 2 sendo coautoras da mesma infração. É causa de aumento de pena. Continuando agravantes. Inciso 5. A prática da infração mediante a utilização de qualquer meio de comunicação, inclusive em ambiente digital ou em redes sociais. Olha que regulamento moderninho já está trazendo algo que a gente já está lidando no nosso dia a dia, quem trabalha com matéria disciplinar. Já tem ilícitos que estão sendo praticados em redes sociais ou em ambiente digital. Ambiente digital seria considerado o quê? Em meio institucional, no sistema, ou em troca de mensagens por aplicativos. Não precisa ser aquela rede social aberta, tá? Então, isso é causa agravante. Por que causa agravante? Porque, gente, se uma infração é praticada usando meios de comunicação de ampla divulgação, a chance daquilo se propagar, de reverberar, inclusive até casando com aquela agravante que está no inciso 1, atingir a imagem do órgão, é muito grande, tá? Então, é causa de aumento de pena. É circunstância agravante a ser considerada para eu definir se a infração é leve, é média ou grave, tá? Continuando. É agravante, inciso 6, a prática da infração disciplinar. Aí esse inciso tem várias alíneas. Eu vou ler cada linha e explicar. A prática da infração disciplinar, a linha A, com ofensa grave à integridade física ou psicológica de pessoa. Tá? A integridade física é você causar lesões corporais, tá? E ou psicológica de pessoa, a gente pode encaixar aí também, agora tem que ser grave, tá? Que é o assédio moral. É porque o assédio moral, ele pressupõe uma habitualidade, uma repetição, uma conduta intencional de causar constrangimento, de atingir a dignidade daquela pessoa, né, do colaborador ou de um servidor. Mas aqui já está previsto como causa agravante. Continuando esse inciso 6, a linha B, a prática da infração disciplinar, com induzimento de terceiro à prática de infração. É aquela pessoa que não pratica, mas bota fogo na lenha, sabe? Coloca a lenha no fogo, ao contrário. Que ela fica incentivando, vai, isso mesmo, vai lá, dê um murro na cara daquela criatura. Essa pessoa que incentivou, não acontece nada com ela? Isso é errado, isso já é infração. Você incentivar a prática de um ilícito é considerado infração.
E existe até incitação de crime, que é tipificada como crime, né? Apologia ou incitação ao crime é considerado crime. Então, esse incentivo, sim, é sim uma circunstância agravante. Continuando, circunstância agravante dentro desse inciso 6. A prática da infração disciplinar com deslealdade para cobertar erro próprio ou ocultar a infração praticada para o terceiro. Ou seja, a infração aqui já viola o dever de lealdade. E esse dever de lealdade foi com uma finalidade específica, para ocultar um erro ou ocultar a prática de infração por terceiro. É, por exemplo, aquela testemunha que é convocada para depor e ela simplesmente age com deslealdade para a administração fala, não vi nada, não sei de nada, não. Às vezes elas nem falam isso, ela fala, não lembro de nada. Ela está agindo com deslealdade com a administração. E se isso for identificado, esse descumprimento de dever de deslealdade, isso vai ser causa de aumento de pena, tá? Continuando esse inciso 6, a prática da infração disciplinar, a linha D, no exercício de cargo de gestão ou direção ou com abuso das relações de confiança. É aquela infração que é praticada pelo superior hierárquico ou por alguém que tem um cargo de gestor, de diretor, ou alguém que abusa da confiança de outro servidor e pratica a infração. Então, é considerada agravante também. Continuando nesse inciso, também é agravante a prática da infração disciplinar, a linha E, que resulte prejuízo material ou profissional para a vítima. Por quê? Acabou, gente, que o dano material a gente vai ver, perceba, o artigo 188 da 677 só manda considerar o dano para o serviço público. O dano para o serviço público, gente, normalmente é um dano imaterial. É deixar de atender prontamente um usuário do serviço público, é sobrecarregar um colega de trabalho, porque quando alguém trabalha mal, ou falta, ou faz qualquer coisa, o setor fica prejudicado. Aqui é o dano material. Então, quando a conduta do servidor causou um prejuízo material ou profissional, quando é que eu causo um prejuízo profissional? Isso é típico que acontece também no assédio moral. O assédio moral, muitas vezes, ele se materializa quando você persegue uma pessoa do trabalho, tenta prejudicar de qualquer forma aquele outro colega ou um subordinado. Isso vai ser considerado, sim, causa de aumento de pena, ou seja, uma circunstância agravante, tá certo? E a linha F também é considerada agravante a prática de infração disciplinar. Isso tem muito a ver com o direito penal, por motivo torpe, fútil ou para fins de autopromoção. Esse motivo torpe e fútil, a gente encontra tudo, essas definições, né? Também nos comentários ao Código Penal, ou para motivo de autopromoção, ou seja, é um motivo banal, tá? A pessoa brigou porque, sei lá, chamou outra de feia. Ou porque, vocês já viram, gente, aqueles crimes, às vezes, que aparecem na televisão, brigou porque uma pessoa não quis pagar uma cadeira de uma praia. Quer dizer, é um motivo fútil, tá? Ou esse autopromoção é porque a pessoa também pratica a infração para se autopromover, né, dentro do serviço público. Então, é causa, sim, é circunstância, sim, agravante. Vamos ler a linha G. Por motivo de preconceito de crença, raça, cor, origem, gênero ou em razão da condição social da vítima. Importantíssima essa circunstância agravante. Você praticar uma infração que pode caracterizar crime de preconceito, e esse crime de preconceito, ele tem a sua definição alargada, porque você pode ter preconceito em razão da raça, cor, origem, gênero, o gênero que a pessoa se identifica. E aqui o legislador, o regulamento ainda falou o seguinte, em razão da condição social da vítima. Pode ser que a vítima seja discriminada porque ela tem
uma baixa condição financeira, ou de onde ela vem, se ela é de uma etnia, ou se por acaso ela é indígena, por exemplo. Então, assim, essa circunstância agravante, ó, muito boa, viu? Ela não pode ser desprezada quando da realização da dosimetria da pena. E agora, por último, também a circunstância agravante, a prática da infração disciplinar, o que está previsto na linha H, contra criança, adolescente, idoso, gestante, pessoa com deficiência ou em situação de vulnerabilidade. Ou seja, são pessoas que merecem uma proteção especial do legislador. E lógico, se a infração tem como vítima essas pessoas, lógico que faz sentido, gostei, viu? Faz sentido ter sim essas circunstâncias agravantes. Agora, uma regrinha de ouro sobre circunstâncias agravantes, eu já vou concluir essa aula. É a do parágrafo único. Essa regra também tem no direito penal, que diz assim: as circunstâncias agravantes não incidirão na dosimetria da pena quando já integrarem os elementos para definição do tipo administrativo disciplinar. Ora, se eu estou tratando de uma infração em que um dos elementos já é uma dessas infrações aqui, dessas circunstâncias que estão aqui, você não pode fazer o bis in idem. Eu vou considerar isso tanto para definir a infração, que tipo de infração foi praticada, como também para definir, como é que se diz, tanto também para agravar a sanção. Então, vou dar um exemplo. Abuso de autoridade. Abuso de autoridade só pode ser praticado, uma das modalidades é o superior hierárquico abusar das suas competências legais, tá? Então, eu não posso, ao mesmo tempo, dizer que é um elemento do tipo a prática do abuso de autoridade e usar como agravante também o fato daquele ilícito ter sido praticado pelo superior hierárquico, por alguém que tem um cargo de gestão e de direção. Então, é para evitar o bis in idem, ou seja, quando eu vou definir que tipo de infração foi praticada e é um elemento daquela infração, da definição daquela infração, alguma dessas circunstâncias agravantes, obviamente, elas não podem incidir duas vezes, tá? Então, é uma regrinha importante que já tem no direito penal, que foi trazida para cá, por esse regulamento que trata também, esse regulamento, ele está regulamentando o artigo 188 da Lei 6677. E agora a gente sim terminou as circunstâncias agravantes. Toda vez que você for analisar que tipo de infração foi praticada, se foi leve, que cabe advertência, né, que é punível com advertência, se for grave, média, eu vou ter que, antes disso, de definir se a infração é punida com advertência ou se a infração é punida com suspensão de 1 até 30 ou de 31 a 90, o que eu sempre tenho que fazer? Primeiro eu descarto, cabe demissão? Se cabe demissão, ó, esquece essas agravantes. Que a demissão eu já falei que é ato vinculado, tá? Agora, não é demissão, eu estou naquele campo que cabe advertência ou suspensão. Aí eu tenho que analisar uma por uma, fazer um questionário. Ocorreu o inciso 1? Não. Tá. Ocorreu o inciso 2, agravante, pá. Eu vou ticando, né? Vou verificando uma a uma dessas circunstâncias, porque elas são fundamentais, a gente viu nas aulas anteriores, para definir se cabe advertência, cabe suspensão de 1 até 30 ou se cabe suspensão de 31 até 90 dias. E na próxima aula a gente vai tratar sobre circunstâncias atenuantes.